Então, tudo bom. Tudo... Amém. Aí, vamos lá. Olha, pessoal, vamos para a aula de História. Alguém mais vai querer fazer algum comentário antes da aula? Alguém mais? Algum comentário? João vai fazer algum comentário mais? Não, professor, pode começar a sua aula de História. Tá certo. Aí, tá escuro aqui porque tá escuro, o tempo tá escuro, sei lá. Você cortou o cabelo, professor? Cortei, olha só. Sim, professor, também. Eu tava com o cabelo grande, fazia uns 3 meses que eu não tava cortando. Aí cortei, aí ficou melhor. Cabelo grande dá muito trabalho. Eu não sei como é que essas mulheres elas usam cabelo grande, dá muito trabalho, Deus me livre. Né, Maria? Então, aí voltando aqui para a aula, vamos aqui para a revisão da aula passada. A gente começa sempre com a revisão para depois dar continuidade. Nós falamos sobre a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, certo? E aqui o Brasil, a construção da República. A gente sabe que vivia na monarquia, aí depois teve a República, né? Começou em 1889. Então, a República Federativa. Eu pedi para copiar o título, certo, da aula, e aí a gente começou, né, a copiar e a falar algumas coisas. Eu falei sobre a ruptura ou continuidade, que no dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, 3 diferentes grupos republicanos eles passaram a disputar o poder. Os proprietários de terra, né, os grandes proprietários de terra, o projeto militar, né, que eram os militares que queriam estar ali, né, e do projeto dos grupos pequenos, dos grupos urbanos aí. Então, que eram os proprietários, pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, professores, estudantes e outras coisas. Então, eu falei sobre essa questão. 1822 foi a independência do Brasil, 1889 foi a proclamação da República, um ano antes, 1888, foi a abolição da escravatura, 1894 a eleição presidencial direta, em 1896 a 1897 a Guerra de Canudos. Teve também a revolta da vacina, teve a 1907 muitas greves e protestos. Em 1910 foi a revolta da Chibata, que a gente vai estudar sobre ela. Em 1912, 1916 a Guerra do Contestado. 1917 mais protestos e greves. 1930 fim do governo Washington Luiz e a República do Café com Leite. E eu falei aqui sobre a República da Espada, que é de 1889 a 1894. Que foi comandada por militares. Os militares eram os presidentes da República na época. Aí depois foi de 1894 até 1930, foi a República Oligárquica, chamada República do Café com Leite. Por que era a República do Café com Leite? Eu botei aí no caderno de vocês. Por quê? Quando se escolheu o presidente, hora de Minas e hora de São Paulo. Muito bem, chamada de República do Café com Leite. Aí hora era de Minas Gerais, hora o presidente era de São Paulo. São Paulo Se não me engano, de Minas Gerais era sobre a produção de leite e de São Paulo a produção de café, né? Muito bem, isso mesmo, certo? Então, aí veio a República da Espada. Então a gente vai destrinchar agora a República da Espada. A gente já começou, eu pedi para copiar. O primeiro presidente provisório foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que muita gente já falou. De acordo com... Oxi. A gente já viu que ele foi o primeiro presidente do Brasil. O Brasil, ele não tinha nome República Federativa do Brasil, não, viu?
era Estados Unidos do Brasil, em imitação aos Estados Unidos da América. Aí depois ficou uma República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil, certo? Então, as províncias... Oi? Eu vou aqui não, rapidinho. Certo. Aí as províncias, que os estados eram chamados de províncias, né? Eram chamados de capitanias hereditárias. Depois foi chamado de províncias, né? E depois das províncias, através de um decreto, se transformou em estados. Daí se formou os Estados Unidos do Brasil, que ainda mesmo depois, colocando o nome de República Federativa do Brasil, aí os estados continuaram, né? Eles são independentes, são ligados, mas independentes. E desde que não interfira na Constituição, as leis que eles têm não sejam diferentes da Constituição, certo? E nós temos aqui nós temos os municípios também, né? Então tudo isso. A igreja, ela foi separada do Estado, né? O Estado é laico, ou seja, que antigamente quem fazia o casamento e a certidão de casamento e nascimento era a igreja. Aí começou a passar a ser o Estado. E aí por isso que tem o casamento religioso e o casamento no civil, certo? O casamento no civil é feito pelo Estado, o casamento religioso é pela igreja. A família imperial portuguesa foi para a França, aí morou lá em Paris e terminou o imperador Dom Pedro II morrendo lá. A Assembleia Constituinte, ela convocou, foi convocada eleições para uma Assembleia Constituinte, ou seja, fazer uma nova Constituição, ou a primeira Constituição do Brasil, que o Brasil não tinha Constituição. Pegando as ideias dos Estados Unidos, né? A ideia dos Estados Unidos que foi lá, elaborou também a primeira Constituição, né? Tudo aqui está sendo imitação dos americanos, tá? Então, todas as pessoas que moravam no Brasil nesse período foram consideradas, foram dadas a nacionalidade brasileira. Então, se um estrangeiro estivesse morando no Brasil, ele nesse período ele foi considerado brasileiro. Mas o que é que isso tem a ver, professor? Uma nacionalidade? A nacionalidade de um país, ela indica que você vai ter todos os direitos que um cidadão brasileiro natural, né, brasileiro nato, ele tem no país. Ou seja, ele vai usar os recursos da saúde. Se ele estiver doente, ele vai lá ser tratado como brasileiro normal lá no hospital, certo? Então ele não vai ser diferenciado, ele não vai morrer à míngua porque ele não tem plano de saúde. Nos Estados Unidos é assim: se você não tem plano de saúde, você não é atendido, certo? Aí por quê? Porque lá a saúde é paga. Aqui no caso do Brasil, a saúde é grátis, né? A gente paga através dos impostos. E não paga quando a pessoa vai ser atendida, né? Nos Estados Unidos é tudo muito caro. Eu não sei, vocês já ouviram falar de Felipe Neto? Já, né? Sim, professor. Felipe Neto, ele foi para uma consulta e um tratamento lá, um atendimento no hospital. Ele pagou 400 mil reais, certo? Aí tem vários casos assim, que as pessoas quando vão para o hospital trata, mas ele manda a conta para você. E a conta é altíssima, né? No caso aqui no Brasil não, você vai para o hospital, você vai ser tratado e porque você pagou seus impostos, não chega nenhuma conta para você. Por isso que o povo fica aí defendendo o SUS gratuito, né? Mas voltando para cá,
Então, na época, os governadores eram chamados de presidentes, certo? Presidente das províncias. Como eu já disse a vocês, era a capitania hereditária, depois foi chamada de província, né? E depois foi chamada de estado. Então, para fazer a Constituição, quem estava no poder, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele fechou a Câmara, o Senado e todas as assembleias provinciais, ou todas as assembleias legislativas, né? Cada estado tem uma, então eles que fazem as leis, né? Os deputados estaduais e municipais, então todas essas assembleias foram fechadas. E aí eles pegaram, substituíram os presidentes, né? Que eram os governadores, que hoje são os governadores, né? De todas as províncias. Então aí vem a primeira Constituição, que eu pedi aí para vocês copiarem, certo? A Constituição de 1891, isso eu estou fazendo a revisão da aula passada. Essa nova Constituição, ela dividiu os poderes em 3, e esses 3 poderes eram independentes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Todo mundo tinha direito a voto, né? Aí, com exceção, né? Claro, maiores de 21 anos, mas com exceção das mulheres, dos frades, dos mendigos, analfabetos e soldados. Ou seja, pouca gente da população em 1891 era alfabetizada. As mulheres, que eram em maior número, que até hoje são em maior número, tem mais mulheres no Brasil do que homens. Elas ficaram de fora, né? E aí os mendigos também. Então, você vai ver que voltou a mesma coisa, de que só uma parcela pouquíssima votava nos políticos. Aí nós tivemos o primeiro presidente e o seu vice, eles foram eleitos de forma indireta pela própria Assembleia Constituinte, né? E quando ele encerrou o seu trabalho, essa Assembleia Constituinte se transformaria no Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado, que são aquelas torres lá de Brasília, né? Quando a gente vê aquelas torres em Brasília, com aquelas dois pratos, um para cima e outro para baixo, ali é o Congresso Nacional. É só olhar alguma reportagem de Brasília, quando você vê um prato em cima do prédio lá, um prato para cima e outro para baixo, ali é o Senado e a Câmara Federal, ou seja, o Congresso Nacional, até hoje, né? Lembrar que nesse período a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, viu? Não é Brasília, não. Então, olha, além das mulheres e dos analfabetos, foram excluídos os milhares de indígenas, né, que ocupavam o Brasil, viviam e compunham o território nacional. Então, a gente falou aqui sobre a organização dos 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, ele é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, o executivo pela Presidência da República e o judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. João, lê esse quadro aí para mim, por favor. A organização dos 3 poderes no nível federal, professor? Sim. Certo. Poder legislativo. Órgão. Senado. Senado. Composição. Senadores eleitos. 3 de cada estado. Com mandato de 9 anos. Câmara dos Deputados. Deputados eleitos com número variável em cada estado, de acordo com sua população. Com mandato de 3 anos. Executivo. Presidência da República. Presidente da República eleito, ou na sua ausência ou impedimento, vice-presidente também eleito, com mandatos de 4 anos. Os ministros eram escolhidos pelo presidente. Judiciário.
Supremo Tribunal Federal. Composição: 15 juízes do Supremo, nomeados pelo presidente, e diversos juízes federais distribuídos pelos estados, todos com cargo vitalício. Então, aí só que no Senado hoje são 3 de cada estado, mas o mandato é de 8 anos. Aí quando teve essa nova república, que vai ser chamada Nova República, vai mudar aí algumas coisas. Muitas coisas vão ficar e outras coisas vão sair. Os deputados eleitos, cada estado, de acordo com a população, ainda se mantém isso, mas o mandato é aí era de 3 anos e hoje é de 4 anos. Por isso que de 4 em 4 anos tem a eleição. E ó, presidente da República é eleito, né? E quando ele é impedido, assume o vice. Eles têm mandato de 4 anos, ainda tem mandatos de 4 anos, e os ministros eram escolhidos pelo presidente, ainda mantém, isso aí ficou igualzinho, certo? 15 juízes do Supremo nomeados pelo presidente e diversos juízes federais distribuídos pelos estados, todos com cargo vitalício. Os juízes do Supremo não são mais 15, são 11, certo? São 11 juízes do STF e eles não têm cargo vitalício não. Eles têm até uma data, parece que até 75 anos, 85 anos, que quando dá, eu acho que é 75 anos, quando eles chegam em 75 anos, eles se aposentam, certo? Eles se aposentam, chamado aposentadoria compulsória. Aí vamos agora falar sobre a política de Rui Barbosa, que é a aula de hoje, certo? A aula de hoje vai ser falada sobre a política econômica de Rui Barbosa. Você bota aí o título aí no seu caderninho, certo? Aí Rui Barbosa, ele foi ministro da Fazenda de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele procurou incentivar o desenvolvimento, aí vocês vão escrever isso aqui, ó. Aí, ó, isso aqui tudinho vocês podem escrever aí. Ele incentivou o desenvolvimento industrial, elevou os impostos sobre os produtos importados, ampliou a oferta de crédito aos industriais brasileiros, certo? E ele fez muita coisa. Aí eu vou lendo aqui e vou falando para vocês. Aí, para efetuar os empréstimos, a Casa da Moeda aumentou a emissão de dinheiro. As empresas foram criadas apenas no papel para receber recursos do governo. Com excesso de dinheiro circulando, houve uma forte elevação de preços, que fez a inflação aumentar. Então, toda vez que emite dinheiro, aí a inflação aumenta, certo? A movimentação de dinheiro na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde eram negociadas as ações das empresas, era imensa. Essa situação foi comparada à euforia com que se faziam as apostas nas corridas de cavalo no Jockey Club. Vocês já ouviram falar nessas corridas de cavalo do Jockey Club? Eu não, professor, não sei os outros. Pronto, aí especialmente no Rio de Janeiro tem o Jockey Club, em São Paulo também. É onde as pessoas fazem as corridas, né, dos cavalos lá e tal. Vocês já viram aquelas corridas dos cachorros também? Lá também faz isso. Aquela que botam que botam um bicho na frente e o cachorro sai disparado. Quem chega primeiro é o ganhador. Aí o povo rico... O povo ricão é que gosta desses negócios aí, né? Que maltrata os animais também. Então, aí Espera só um instante, viu? Aí veio o termo encilhamento para denominar a política econômica de Rui Barbosa. Então, copia aqui em cima enquanto eu estou lendo, viu? Aí, ó, diante desse cenário, o governo suspendeu as emissões de moeda e cancelou os empréstimos das empresas, levando muitas delas à falência. Em janeiro de 1891, Rui Barbosa se demitiu do governo, né? Como ministro, ele pegou e saiu. Porque muitas empresas, elas fraudaram para procurar esse incentivo
esse incentivo, né, de dinheiro do governo, fraudaram, criaram empresas que não existiam. Aí aqueles realmente que eram as pessoas honestas, né, que trabalhavam, que queriam fazer seu trabalho correto, investir na indústria, aí eles foram à falência porque não conseguiram empréstimo do governo, certo? Aí aqui, ó, nós temos a Bolsa de Valores, que é aquele local onde se faz as vendas dos títulos das empresas, certo? Tem a Bolsa do Rio de Janeiro, tem a Bolsa de São Paulo, a mais importante aqui no Brasil é a de São Paulo, né? Aí o crédito é um empréstimo oferecido por um credor, que pode ser um banco, um estado ou pode ser outra coisa. A ação, cada uma das partes em que se divide o capital, é um total de recursos de uma empresa. A cada parte corresponde um título, um documento de propriedade que pode ser negociado. O encilhamento é relacionado àquelas corridas de cavalo, né? E o cavalo com cilhas, aquelas cintas largas que circulam na barriga do animal, preparando ele para a corrida, né? E daí a política do encilhamento. Posso passar? Todo mundo já copiou? Pode passar, professor. Pronto, já tirou o print? Já sim, professor. Vou postar agora. Certo. Aqui é uma foto, então ele se demitiu do cargo de ministro, né? Aqui é uma foto de 1890 da Rua Direita, lá que hoje é Rua 1º de Março, no Rio de Janeiro. O prédio do meio, ele abrigava a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? Então nós vemos aqui, ó, a Bolsa de Valores ali, lá no segundo prédio, esse primeiro prédio aqui, essa Rua Direita. Você vai ver a construção muito bonita, muito antiga, muito esplendorosa, certo? E no Rio de Janeiro ainda tem muito prédio assim, certo? Ainda reformado, né? E que ainda eles são utilizados. Aí as sociedades indígenas no início do século, no início da República. Final da monarquia. No final do século, eu vou pedir para uma pessoa ler. Lê aí, Joãozinho, final da monarquia. Final da monarquia. No final do século XIX, a maior parte da população indígena do país vivia separada da sociedade brasileira. Durante o Império, prevaleceu a tentativa de integração desses povos pela catequese, que não respeitava a cultura de cada dia, entre propriedades de terra e as populações nativas, a escravização nem a mortandade dos indígenas. Então, aí aqui, ó, com o fim da monarquia, né, ali no final do século XIX, 1990, 95, por aí, 1890, aliás, 1890, 1895, você vê que grande parte da população era indígena, mas ela era excluída da sociedade, né? Aí o Império, eles tentava integrar esse povo pela catequese, ou seja, para ensinar as crianças, como está aí na foto, né? Foto do final do século XIX, mostra crianças indígenas em sala de aula de internato, em Taracuá, nas proximidades do rio Uapes, no Amazonas. Aí a igreja é que fazia essa catequese que educava esses meninos, esses indígenas, né? De acordo com a cultura dos brancos aí. E claro que eles não respeitavam a etnia, né? A cultura deles, não nada, mas impuseram a cultura aos índios, né? Essa prática não evitou os conflitos violentos, né? Porque os proprietários de terra queriam invadir as terras dos indígenas, como até hoje quer, e as populações nativas, que são os índios, a escravização, mortalidade dos indígenas com doenças dos brancos e tudo mais, foi um período muito difícil, até hoje é difícil, né? Por exemplo, essa pandemia pegou os índios e muito índio morreu, né? Dizimou aí muita gente, matou muita gente. Por quê? Porque eles não têm o sistema imunológico forte, né? Eles têm um sistema imunológico assim diferente da gente. E por quê? Porque eles viviam em contato com a natureza e aí não precisava de remédio nem nada. Aí quando vem uma doença assim, aí
realmente causa certos problemas, viu? Aí vamos, Ivani, lê aí, terras indígenas. Será que ela consegue ler? Que ela disse que a tela do celular dela tá quebrado. E ela tava com um negócio no dente, professor, uma doença importável, eu acho. Ela tava com um desencanto muito novo no dente. Ela fez um negócio no dentista um dia desses. Ah, então eu vou pegar. Micael? Eu vou pedir para Micael ler. Lê aí, Micael. Oi, professor? Territórios indígenas. Ok. Os indígenas só se tornaram alvo de preocupações políticas dos órgãos da República quando os grupos indígenas defenderem sua proteção pelo governo, por meio da demarcação de seus territórios. Aconteceu só que em 1891, porém, não houve nenhuma lesão àquela população, ignorando completamente sua existência. Então, aí eles eram totalmente excluídos. Eu vou pedir então para a Rebeca ler a expansão do progresso. Lê aí, Rebeca, para mim, por favor. Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, a expansão das atividades agrícolas e pecuaristas, a mineração e a implantação de estradas de ferro levaram à ocupação de territórios habitados havia séculos pelos indígenas, em nome do progresso. As aldeias dos Quilombolas quase desapareceram. Macanauí e os Piranga, na região do Amazonas, e os Machacal, que viviam entre os estados da Bahia e de Minas Gerais. Para citar apenas alguns casos, a pressão gerada por esse desbravamento levou a muitos enfrentamentos, como a resistência dos Tuiuti contra os exploradores de borracha na Amazônia, mas essas eram exceções. Em geral, as aldeias se desfaziam, seus habitantes morriam ou abandonavam a região, e sem respeito esses leitores. Então, aí você vê o que é que estava acontecendo no Brasil, né? Então, essa segunda metade do século XIX, início do século XX, aí o que é que eles queriam? Eles queriam derrubar a floresta, tomar conta dessas terras para a agricultura e para a pecuária, né? Botar os gado para pastar e criar soja, fazer mineração, implantar estrada de ferro. Aí começou então essa invasão nas terras dos índios, né? E várias aldeias, vários povos foram dizimados pelo progresso, certo? E outros quase desapareceram. Isso na região sul e sudeste, viu? Ali Mato Grosso do Sul, que aquilo ali era uma grande região de aldeias indígenas que até hoje tem conflito lá, certo? Fora isso tem no Amazonas, só que no Amazonas a gente vê que uma parte ela tá sendo preservada por causa das leis internacionais. E isso aí tem em várias partes do Brasil, né, que querem invadir as terras dos índios, invadiram, certo? E aí levou muitos índios a se rebelarem contra os exploradores, especialmente os exploradores de borracha, que isso era muito forte até 1990, essa questão da exploração de borracha na Amazônia era muito forte, né? Aí as aldeias elas se desfaziam, né? Os índios morriam ou abandonavam a região. Logo era um prato cheio para essas pessoas pegarem e comercializar a sua terra, ok? Aí vem o serviço de proteção aos índios, né? Aí a gente vai ler aqui. Micael, lê aí de novo. Ok. Serviço
de Proteção aos Índios. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, como passou a ser chamado em 1918. O objetivo principal desse órgão era prestar assistência e proteção aos indígenas. Seu primeiro diretor foi então o Tenente-Coronel do Exército Cândido Rondon. O contato com indígena quando afirmava: morrer se for preciso, matar tudo. Apesar de pensar um modelo amistoso em relação com a população indígena, Rondon viu o indígena como direito de ser tutelado pelo Estado, que deveria civilizá-lo. Rondon incentivou a realização de inúmeros levantamentos e estudos sobre as populações indígenas existentes em várias regiões do país. Isso contribuiu para o contato com grupos que viviam isolados. Então, aí Cândido Rondon, ele era um tenente-coronel do Exército, muito inteligente ele, né, que ele queria assim aprender com os índios para viver tudo pacífico. Então ele criou esse SPI, né, que é o Serviço de Proteção aos Índios, e ele começou então a mapear os índios como eles viviam, e o lema dele era o seguinte: morrer se for preciso, matar nunca, certo? E era um tipo assim de preservação das populações indígenas. Ele viu o índio como sujeito a ser tutelado pelo Estado e que deveria civilizá-lo. Ou seja, ele estava dizendo que os índios deveriam ser catequizado, né, em outras formas, civilizado, mas só que o índio é civilizado dentro daquela cultura dele. E aí nós temos, ele incentivou a realização de vários levantamentos e estudos, o que fez com que muitos grupos indígenas que estavam isolados fossem alcançados, né, tivesse contato com o branco. E vocês sabem muito bem que até hoje na floresta amazônica ainda tem tribo indígena, que ele vai pegar e ele não tem contato com o branco, né? É tanto que eu não sei se eu falei na aula passada que um missionário, eu acho que era americano, foi para uma dessas tribos aí, tentou entrar numa dessas tribos, levou foi uma flechada e morreu, né? Porque os índios, eles defendem realmente seu território. Então aqui, ó, Cândido Rondon com indígenas Pianorati da Guiana Holandesa, atual Suriname, em fotos de 1928. Então ele está lá, ó, os índios, tudo na forma natural deles, da forma que eles sempre vivem, né? E o Cândido Rondon lá. Aí eu vou pedir para João ler os direitos indígenas. Direito dos indígenas. Apesar de reconhecido, o indígena continuou sendo tratado como socialmente incapaz, pois sua cultura era muito distinta daquela tida por racional, entre aspas. Esse quadro só começou a ser alterado na década de 1940. Em 1967, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, chamada FUNAI, que existe até hoje. Com a promulgação, em 1988, da atual Constituição Brasileira, ficou assegurado o direito de os povos indígenas manterem sua própria cultura, organização social e autonomia. Contudo, muitos desses direitos são desrespeitados até hoje. Pois é, aí vocês veem aí, né, que foi quando foi fundado a FUNAI em 1967, né, que o SPI o SPI foi substituído, certo? E com a promulgação de 1988 da Constituição, né, que em 1988 tem a Constituição Brasileira, o direito dos povos indígenas está presente nessa Constituição, sua organização social e sua autonomia, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem
dentro do seu espaço. Mas muitos direitos desses são desrespeitados até hoje, né? Porque tem gente que vai tem gente que vai invadir as terras, né? Os grileiros, que são aquelas pessoas que vendem a terra para um, depois vende para outro, a mesma terra. Tem também os garimpeiros, né? Que estão sempre doidos para pegar essas terras dos índios. Por quê? Vocês sabem por que os garimpeiros estão tudo doidos para entrar na terra dos índios? Alguém sabe? Não? Aí os garimpeiros, eles ficam lá na terra dos índios, eles querem lá porque tem muita pedra preciosa, tem muito ouro, certo? Tem muito ouro nas terras indígenas, então eles são doidos para entrar lá para justamente tirar os ouros, certo? Já ouviram falar na Vale do Rio Doce? Não. Aí a Vale do Rio Doce é uma empresa de minério. E essa empresa de minério, ela tem uma parte dela que ela faz a extração de minério nas terras indígenas do Pará. Então, quando eu fiz o curso de mecânica lá no IFPB, aí vários amigos meus foram estagiar lá lá na Vale do Rio Doce, justamente na manutenção das máquinas, né? Que diz que tem cada trator que é do tamanho da casa da gente e só o pneu, viu? Aí diz que é muito grande as máquinas de lá, tal, porque faz uma extração de minério muito profunda. E outra aí, lá se extrai muito ouro. Aí eles têm uma extração, claro, autorizado pelos índios, e uma parte ele dá aos índios e outra parte eles claro que eles vendem, né? Então, mas muitos dos garimpeiros querem entrar nas terras indígenas justamente porque tem muito ouro, viu? Aí vocês vão colocar aí, ó, a eleição da renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca. Eleição e renúncia de Deodoro da Fonseca. Coloca aí o subtítulo, né? Eu vou explicar e eu vou pedir para você vocês pegarem e escrever aí alguma coisa. Olha, conforme previa a nova Constituição, os integrantes do Congresso Nacional deveriam escolher o presidente e seu vice, de forma indireta, né? Isso é chamada de forma indireta. Aí 2 chapas foram inscritas. Segundo as regras da época, presidente e vice eram escolhidos com votos separados. Hoje não, hoje é voto junto. Isso permitiu a eleição de Marechal Deodoro e a presidente Floriano Peixoto como vice, cada um pertencendo a uma chapa diferente. O novo mandato de Marechal Deodoro da Fonseca foi marcado por uma série de atritos entre o presidente e o Congresso. Quando o Congresso aprovou um projeto de lei que restringia o poder do presidente, Deodoro determinou o fechamento. Então, o Marechal Deodoro deu um golpe e fechou o Congresso, o que provocou reação dos políticos de oposição, das Forças Armadas e até da parte dos trabalhadores, que também reagiam contra o elevado custo de vida. Diante de tantas pressões e temendo uma guerra civil, Deodoro da Fonseca renunciou em 23 de novembro de 1891, sendo substituído pelo vice Floriano Peixoto. Aí vocês vão escrever essa parte aí, viu? Escreve essa parte aí para a gente quase finalizar a aula. E já deixa aí o subtítulo da próxima aula, que é o governo de Floriano Peixoto. Esse era ruim, viu? Esse Floriano Peixoto era uma peste. Pense numa pessoa. Ele foi pior que Adolfo Hitler? Quem? Floriano Peixoto? Não, foi não. Mas ele era ruim que só. Meu Deus.
Só tem presidente. Esse cara fazia o que tanto, o professor pode ser tão ruim desse jeito. Ele começou ele começou a perseguir as pessoas. A gente vai ver. Na próxima aula a gente vai ver. Mas termine aí de copiar, tira o print, que a gente vai finalizar a aula já já. Professor, uma pergunta, a gente vai ter Diga. aula de história quando? A gente só tem na quarta, é? Não, vai ter aula de história amanhã. Amanhã eu pretendo colocar, ou amanhã ou sexta, viu? Deixa eu ver aqui. Tá certo. Amanhã ou sexta. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Professor, o senhor tem uma pequena ou breve previsão de quando vai ser os testes do segundo semestre? Tenho sim. Vai ser no final do mês. Quando, professor, Fin- não estava aqui na minha internet. Vai ser no final do mês. Tá certo. Final do mês tem a semana de testes. E lá no dia 20, 18 de junho, mais ou menos, é a prova bimestral. E julho, 30 dias de julho é férias. Tá certo, professor. Obrigado pela informação. Nada. Professor, Oi. só teve isso pra copiar? Se só teve isso? Até agora? Foi. Tô terminando. Ok. Ai, que sono. Aí depois nessa aula já acaba, né? Já acaba e vocês têm que fazer a atividade de ciências para postar hoje até 5 horas da tarde. Já fiz, já. Já fizeram? Quer dizer, falta duas questões também que eu não achei, né? Eu vou tentar procurar ainda. Já fiz Dia das Mães. Já fiz negócio de geografia já. Ok. Pronto, então a gente já vai... Eu vou finalizar aqui a aula e vocês vão aí, viu? Pronto, Francisca. Francisca terminou aí. Pronto, então, João. Já tirou todas as dúvidas, fez as coisas aí. Tá bom, então. Aí agora o sexto ano sai e vai ter aula de oitavo ano de história, viu? Tá bom, tchau, João. Daqui a pouco tem aula de sexto ano novamente, viu? Isso é de português. Pronto, então, de 11h10. Aí 11h10 começa. Então podem sair todo mundo pode sair. Tchau. Tchau. Tá bem, Marcelo. Pronto, terminaram? Eu terminei. Ok. Aí, João tirou os prints. Eu tirei, professor. Ok. Também, professor. Pronto, então vou encerrar a aula porque eu tenho a outra turma para ir para ali e depois eu volto. Vocês então vão fazer a atividade